Se você acha que o recrutador avalia numa entrevista de emprego somente sua experiência, você já começou errado. Depois de anos entrevistando muitos candidatos para vagas, desde estagiários até executivos, eu pude entender que tem 3 pontos que fazem total diferença numa entrevista de emprego. Prazer, meu nome é Everton, sou recrutador há mais de 10 anos, com passagem por empresas dos mais diversos portes. Nos últimos 4 anos, uma multinacional americana de tecnologia, recrutando centenas de posições, e eu posso te garantir que tem 3 comportamentos numa entrevista de emprego que mudam completamente seu jogo. A grande maioria dos candidatos tem a crença de que somente um bom currículo, um currículo de 4, 5, 6 páginas, ele é responsável pela contratação. E é aí que mora o perigo. O currículo ele é uma parte importante, mas ele não é a parte principal. Uma questão que eu tenho percebido com muita frequência em algumas conversas que eu tenho tido sobre carreira, algumas mentorias que eu tenho dado, é a impressão que as pessoas passam de que o currículo dela é ela. E são coisas completamente diferentes. Seu currículo ele é um cartão de apresentação. Ele é o chamariz para o recrutador começar a prestar atenção em você, e na entrevista de emprego ele não é a principal parte, muito pelo contrário. Eu tenho percebido também que muitos candidatos erram nos 3 pontos que eu considero ser o pilar. Primeiro, clareza na comunicação. Eu preciso entender o que você está falando. E quando eu falo sobre entender o que você está falando, é entender de forma clara, objetiva e estratégica até mesmo, como foi sua carreira, quais foram os seus resultados, o que você fez, como você fez. Você entende que é um processo onde você quase me conta a sua jornada do herói, baseado na sua experiência profissional? Você precisa me cativar mostrando que aquilo que você fez e como você fez é o que eu efetivamente preciso para a vaga que eu estou trabalhando. Então, ter uma comunicação clara faz total diferença nesse processo. E eu não estou falando de usar palavras rebuscadas, de falar como o professor Pasquale, os mais velhos vão me entender. Não é esse o ponto. O ponto é conseguir comunicar de forma clara, conseguir trazer aqueles pontos que conectam sua experiência com a vaga. Por isso que aqui o currículo ele só foi um chamariz. Esse é um conteúdo e é uma parte do processo que o currículo não consegue fazer. Ele não consegue dar esse nível de detalhe, ele não consegue aprofundar e conectar esses pontos. Pensa que o recrutador tem uma ansiedade muito grande, e aqui já fica um segredo, que é, eu preciso preencher essa vaga e eu tenho aqui por trás desse job description essas perguntas que precisam ser respondidas. O que eu espero é que o candidato responda a essas perguntas. E de novo, olhando para os melhores candidatos que eu tive ao longo dos últimos anos, e são milhares de entrevistas realizadas, eles têm essa capacidade de uma comunicação muito clara. Eles conseguem trazer ponto a ponto aquilo que eu quero ouvir e que eu preciso ouvir de uma forma muito entendível, sem ficar complicado. E aqui eu falo de entrevistas tanto em português quanto em inglês. Então o primeiro ponto é clareza na comunicação. Mas Everton, como é que eu atinjo a clareza na comunicação? Se conheça profissionalmente e se prepare para a entrevista. Aqui ficam 2 dicas adicionais. O segundo ponto, o segundo tópico desse tripé é coerência profissional. Você já teve aquela impressão que você manda centenas de currículos e você sempre acha, meu currículo é muito bom, essa vai ser a minha chance, e não vai, e quando você vai para a entrevista você não consegue, não passa, e ainda fica em dúvida do porquê não conseguiu? É muito comum alguns candidatos não ficarem conformados com o feedback que eu mando para eles. E eu até disse num outro vídeo, que eu vou deixar aqui no e-card inclusive, que quando você ainda precisa ouvir um feedback é que você não entendeu nada. O ideal, o cenário perfeito é que ao final de uma entrevista você entenda como é que foi sua performance. Você deveria ter condição de se avaliar e entender se eu fui bem, se eu não fui bem, porque eu não fui bem, onde eu escorreguei, e talvez, só talvez, você ainda precise de um feedback. Então ter coerência profissional é entender que você se comunicou da forma correta e que você sabe que você conseguiu trazer para o contexto da entrevista um encaixe entre quem você é profissionalmente e quem aquela posição demanda. Entende que assim, uma coisa é olhei o job description e acho que eu tenho aderência, outra coisa é eu realmente tenho aderência e eu consigo comunicar essa aderência? São coisas completamente diferentes. E parece uma coisa óbvia, né? Falar assim, olha, se a vaga é de dentista, tem que se candidatar a dentista. Mas por incrível que pareça,
Vamos pensar que assim, num ano normal, eu trabalho em média 250, 260 vagas. Eu diria que para 70% delas, a gente tem uma média ali de 120, 130 candidaturas orgânicas, fora aqueles candidatos que eu vou buscar. Quase 70% são pessoas que não têm aderência nenhuma, mas nenhuma com a vaga. Então a vaga é de engenheiro de software, chega lá um atendente, um administrador, um gerente de banco. E aí tem muito daquela questão da esperança, que eu não vou falar sobre ela nesse momento, mas em determinado ponto e neste contexto ela é um perigo. Então, coerência profissional. Primeiro, identifiquei que eu tenho aderência, fui para a entrevista, e se você chegou na entrevista, você já venceu ali, eu diria que algumas dezenas de competidores, consegui comunicar claramente as minhas experiências em relação à expectativa daquela vaga e consegui demonstrar com exemplos de forma muito clara que faz todo o sentido aquela vaga em relação ao que eu tenho de experiência. Entende? Percebe que assim, parece complicado, mas é muito simples, mas a maioria não faz. De novo, quando eu penso nos candidatos que melhor sucedidos foram nos processos que eu conduzi, todos eles traziam esses dois pontos como forças. Então eles se comunicavam muito bem, demonstravam uma coerência profissional com aquilo que estava ali de uma forma extremamente alinhada, e aí eles conseguiam evoluir muito facilmente ao longo da entrevista. E o terceiro ponto, ele pode parecer meio subjetivo, meio abstrato, mas também é um ponto que nós, recrutadores, observamos que é segurança comportamental. O que é isso, Everton? O que é segurança comportamental? Tem algumas características que um candidato leva para uma entrevista de emprego que elas podem ser um diferencial ou elas podem ser aquilo que vai acabar com o processo seletivo dele. Então percebe que o como esse candidato se comporta na entrevista pode dizer sobre como ele é no dia a dia. Alguns exemplos: ele não deixa o recrutador falar, ele interrompe a fala do recrutador, ele fala muito alto, ele não tem um controle emocional sobre o que está acontecendo ali, e aqui eu não estou falando sobre nervosismo. É muito comum a gente ficar nervoso num processo seletivo, tá tudo bem. Até hoje eu lembro de uma das minhas primeiras entrevistas de emprego que eu, por alguma razão abstrata, fiquei com a perna cruzada, minha perna dormiu e quando eu levantei da cadeira parecia que eu não tinha perna. E eu passei nessa entrevista, tá? Fica aqui o relato. Então, não é sobre ficar nervoso, mas é sobre o como você se comporta na entrevista. Você está no controle dos seus comportamentos. Então, gestuais, atitudes que demonstrem algum tipo de nervosismo extremo, agressividade extrema, falta de controle sobre o volume da sua fala, sobre o que você fala ou sobre a forma que você fala. Isso tudo a gente está avaliando. Eu estou percebendo e pensando como é que vai ser essa pessoa no dia a dia com o gerente dela, com o time, na interação com esse cliente, na interação com essa estrutura. É um jogo de xadrez. Quando eu estou entrevistando um candidato, eu estou avaliando experiência, currículo, comunicação, coerência profissional, segurança comportamental e ao mesmo tempo fazendo a seguinte conta: naquele contexto de time, naquele perfil de cliente ou naquela situação de fechamento de mês, como é que essa pessoa vai lidar? Como é que alguém que numa entrevista de emprego, que é para ser o momento dela, ali o palco é só dela, ela não consegue segurar a pressão, como é que ela vai se ver num ambiente que ela vai ser cobrada por metas? Com um gestor que muitas vezes tem um estilo de comunicação mais agressivo. Então tudo isso são fatores que a gente observa numa entrevista de emprego e que é extremamente importante que você gabarite. E lembre que até aqui eu não falei de nada que está fora do seu controle. As três coisas estão sob o seu controle, as três coisas são treináveis, inclusive. Eu vejo muito conteúdo que as pessoas levam questões que você tem que contratar um curso, uma certificação, fazer hipnose. Aqui não, eu estou falando de pontos que você mesmo pode se preparar sozinho. Ou se autoavaliar, grava um áudio, grava um vídeo, conversa com um amigo, faz uma simulação de entrevista para entender como é que esses três pontos se encaixam. E lembre-se, currículo é chamariz, mas se você acha que só o currículo é suficiente, você já começou perdendo. Pensa em que o currículo ele te levou até a entrevista, e isso já é muita coisa, mas quem te sustenta no processo de seleção é como você entrega tudo ali na entrevista de emprego. E assim,
não é para criar um mito em torno de uma entrevista, não é para criar um mito em torno da interação com o recrutador, mas é para te dar cada vez mais consciência de que é um processo que está no seu controle. Em um dos vídeos aqui do canal, no primeiro, se eu não me engano, eu até falo que o candidato que consegue conduzir a entrevista, ele já tem um diferencial muito grande. O recrutador adora, inclusive, quando ele não precisa fazer pergunta, porque o candidato já responde os pontos numa ordem cronológica que faz sentido, com a densidade necessária e com os exemplos que muitas vezes me deixam sem espaço para fazer perguntas. Esse é o sênior. E a senioridade, nesse caso, ela não está se referindo à idade, mas muito sobre como ele consegue alinhar essas cartas, como ele consegue se mover no jogo de xadrez. Percebe que aqui são pontos sutis, mas que vão mudar completamente seu jogo. Bom, meu nome é Everton Luiz, espero que você tenha gostado do conteúdo, curte, compartilha, comenta aqui embaixo, minhas redes sociais também estão aqui no rodapé, LinkedIn, Instagram, o meu blog. Por favor, segue meus conteúdos e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.